Fala família, seus loucos e loucas da cabeça pelo Cruzeiro, como é que vocês estão? Sejam bem-vindos aqui para mais um giro de notícias no canal do Camarote Esportivo. Antes de começarmos, já peço a vocês que deixem aquele like e também se inscrevam no nosso canal caso não forem inscritos, nação. Muito obrigado pela presença de vocês e simbora para mais um giro de notícias do Cruzeiro. Olha só, nas últimas horas criou-se aí o rumor de que o volante Felipe Machado poderia voltar ao Cruzeiro. Esse rumor aumentou após o volante ter postado nas suas redes sociais que estava em Belo Horizonte. Aí o torcedor cruzeirense já criou uma certa expectativa, até porque o volante Felipe Machado seria muito bem visto nesse elenco do Cruzeiro. Um elenco que no decorrer da partida temos que colocar Matheus Neres, Jadson, nós temos o Matheus Barbosa de titular, e eu acho que o Felipe Machado tem mais bola do que esses jogadores. Só que para encerrar essa especulação, o Samuel Venâncio da Rádio Tatiá entrou em contato com o empresário do jogador, que confirmou que não há nenhum tipo de negociação, que o jogador segue treinando separado, que o jogador ainda assim vem recebendo sondagens, mas nada de oficial. E eu acho realmente, né, cara, o Felipe Machado não está sendo bem aproveitado. O cara estava aqui no Cruzeiro, estava próximo de se acertar, mas por causa podemos dizer assim, do valor pedido pelo empresário, pelo Felipe Machado, eles não se acertaram no final das contas e o jogador voltou para o Grêmio. Olha só, o Felipe Machado, o empresário fala, ele vai receber uma proposta, isso e aquilo, e já estamos chegando na metade da temporada e ele ainda está treinando separado. O Felipe Machado não está sendo aproveitado. Aí eu pergunto para vocês, não seria muito melhor o Felipe Machado abaixar aí a sua pedida e voltar para o Cruzeiro, porque aqui pelo menos ele era utilizado, ele era titular e ele jogava muito mesmo pelo Cruzeiro, estava se destacando nas últimas partidas, foi o líder de assistência da última temporada, então na minha opinião, há sim espaço para o Felipe Machado nesse time do Cruzeiro, mas não depende só de nós, até porque o empresário dele fica esperando uma proposta que não sabe quando, nem de onde ela vai vir, só ele fica aí nas nuvens esperando essa proposta e o tempo do Felipe Machado está passando, já estamos chegando no meio do ano e nada de resolução. Se eu fosse ele, traria ele de volta para o Cruzeiro o mais rápido possível. Ontem o Rafael Sobis concedeu entrevista à Rádio 98 FM e foi um papo muito bacana. Parabéns à Rádio 98 FM, teve uma resenha muito boa. Mas o Rafael Sobis fez uma revelação para nós de que a temporada de 2021 vai ser a última como jogador profissional. Isso porque ele vai se aposentar. E eu gostaria de lembrar vocês, o Sobis já tem 35 anos de idade. Tem contrato com o Cruzeiro até o final desta temporada. E como ele falou na entrevista, sim, eu quero me aposentar lá no dia 28 de dezembro e se Deus quiser, vai ser com acesso. E eu gosto muito, cara, não só do Sobis dentro de campo, eu gosto muito do caráter do Sobis. Ele ganhou realmente o meu respeito. Vou citar aqui para vocês as palavras dele. Um dos projetos é poder aproveitar mais eles, os filhos, aproveitar mais meus pais. Eu saí de casa com 13 anos e essa Covid, a pandemia, muita gente perdendo pessoas queridas. Na minha família está todo mundo muito bem, graças a Deus. Eu quero pessoalmente, com meta, aproveitar meus pais para depois não ter o peso de não ter aproveitado o quanto eu poderia e deveria. Palavras do atacante Rafael Sobis. Totalmente compreensível. O jogador já tem 35 anos de idade. É muito compreensível que ele queira passar realmente o tempo com a família. E outra, o Sobis já tá podre de rico, não vai precisar trabalhar para o resto da sua vida. E Sobis, você, em todos os times que você passou, você conquistou títulos importantes. Mas mais importante que títulos, você conquistou o respeito de todas as torcidas. E com isso você percebe que você é um cara muito comprometido com a causa. É um cara que nunca teve um problema extracampo. Ele foi no Tigres, ele ganhou o respeito da torcida. No Inter, ele é ídolo. No Cruzeiro, ele tem o respeito de nós, torcedores. Então, Sobis, você tá de parabéns. Sua carreira foi belíssima e muito obrigado. E como você falou, se Deus quiser, no final deste ano, vamos estar comemorando o acesso para aí sim podermos falar, né, da aposentadoria, aí sim podermos fazer uma despedida digna do atacante Rafael Sobis. O treinador Felipe Conceição me chamou muita atenção na última entrevista que ele concedeu. Ele se emocionou ao falar do seu elenco. Ele estava citando os jogadores, estava citando a importância de cada um. E eu vi o Felipe Conceição se emocionando. Cara, é muito bonito de se ver isso.
como ele ganhou, podemos dizer assim, uma intimidade com os jogadores do Cruzeiro em tão pouquíssimo tempo. Eles já veem eles não só como profissionais, mas sim também como amigos, que cada um tem sim a sua responsabilidade dentro do Cruzeiro. E eu gostei muito de ouvir isso do Felipe Conceição, que o time está fechado, que o time está preparado. Ele mesmo afirmou que o Cruzeiro não precisa de mais jogadores experientes. Precisamos de alguns reforços sim, mas não de jogadores experientes. E falando no Felipe Conceição, ele já está esbanjando um time para a próxima partida, domingo. E o trio ofensivo pode ter novidades. Por exemplo, o atacante William Potker no lugar do Marcelo Moreno. Isso mesmo, a expectativa é que o Moreno recebesse a oportunidade, mas ele gostaria de manter aquele falso 9, aquele jogador que traz uma movimentação maior no ataque. Por isso seria o William Potker. E sobre o meio de campo, eu acho que ele vai manter o Matheus Barbosa, o Adriano e depois o Rômulo jogando como armador. Eu já falei e volto a repetir, Rômulo é um bom jogador, mas ele não vai servir como armador. Coloca ele no lugar do Matheus Barbosa e como armador você coloca o Claudinho, você coloca o Marcinho, jogadores da posição. Ah, mas eles não estão rendendo bem, galera. Coloque eles para jogarem. Vamos dar mais tempo para esses jogadores. Ainda é cedo. Coloca o Claudinho, principalmente o Claudinho que recebeu poucas oportunidades. Temos também o Marco Antônio, mas coloca o Rômulo no lugar do Matheus Barbosa. Isso aí é inevitável. O Matheus Barbosa não vai poder ficar para sempre no time titular do Cruzeiro. Ainda mais a cada partida que se passa, o jogador desagrada cada vez mais. E eu acho que o Rômulo está forçando demais a barra para ele e colocar ele como armador. Ele tem qualidade? Tem qualidade, mas eu acho que ele poderia agregar mais jogando na posição do Matheus Barbosa, como aquele meio-campista que cai mais pelas beiradas. Ontem tivemos o sorteio da Copa do Brasil, onde o Cruzeiro vai pegar o Juazeirense. Isso mesmo, próximo adversário do Cruzeiro. Eu tenho que admitir para vocês que, sim, fiquei um pouco aliviado com o adversário do Cruzeiro. Por quê? O Juazeirense é um time ruim? Não, é um time muito bom. Na primeira fase eliminou o Sport. Na segunda fase, galera, eliminou o Volta Redonda. E está fazendo excelente campeonato baiano. Então é uma equipe que tem sim que se tomar cuidado. É uma equipe muito perigosa. Mas, devido aos adversários, nós poderíamos ter pegado um adversário muito pior, como Atlético Goianiense, Fortaleza, Red Bull Bragantino. Então vamos colocar respeito nesta partida, porque eles merecem e eles conquistaram isso ao eliminar o Sport, ao eliminar o Volta Redonda, que é o líder do Campeonato Carioca com a melhor campanha. E ainda assim está fazendo excelente campeonato baiano. Então temos que ter muita cautela com este time. Vamos entrar com respeito, mas vamos entrar para ganhar. Porque a premiação, chegar nas oitavas de final, é o objetivo do Cruzeiro. Olha só, nação, o portal Deus Me Livre teve acesso às 33 páginas que mostram detalhadamente qual é a situação financeira do Cruzeiro hoje. Olha só, se eu ter que falar tudo essas 33 páginas, nós iremos ficar aqui por 30 minutos, porque é muita coisa que aconteceu. Mas vamos detalhar alguns pontos importantes. Primeiro, a dívida do Cruzeiro, que já chegou a ter R$1 bilhão no meio do ano que vem. Quando o Cruzeiro foi excluído do Profut, foi diminuído para R$897 milhões. Boa parte por causa do acordo realizado pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional. Uma dívida que tínhamos com ele de R$334 milhões caiu para pouco mais de R$182 milhões. Uma das maiores vitórias da diretoria do Cruzeiro em toda a sua história. Nunca aconteceu um desconto tão grande assim para um clube de futebol. A serem pagos em 145 parcelas mensais desde outubro de 2020. Eu realmente espero, que o Cruzeiro esteja em dia com essas parcelas, porque se atrasar as parcelas da Procuradoria-Geral, meu amigo, as coisas vão ficar feias. Essa diferença é descrita no balanço como benefícios fiscais, no valor de R$152 milhões. É tanto milhões de reais que você fica perdido. O perfil da dívida é o principal ponto da mudança. Se em 2019 as dívidas enforcavam o caixa e deixavam o clube sem qualquer fluxo de dinheiro, em 2020 o trabalho das gestões que comandaram o clube, tanto os conselhos gestor quanto o Sérgio Rodrigues, é de inverter as características dessas dívidas. Isso porque acontece que eles cortam gastos, eles tentam economizar o máximo possível. Já a antiga gestão, mesmo tendo dívida, fazia diversos gastos, fazia diversas contratações e acabava colocando o Cruzeiro na forca. Olha só, galera, mas o Cruzeiro teve o segundo pior déficit de toda a sua história e tal isso, tal aquilo. Galera, isso não é do Sérgio Rodrigues.
Isso aí é de acordo com o que ele teve que fazer durante o ano. Isso aí é das dívidas da antiga gestão que aparecem para serem pagas ainda nesta temporada. Então, com isso, não é culpa do Sérgio Rodrigues. Ele é um dos pouquíssimos responsáveis por essa dívida, até porque ele nunca esteve no comando. Nós ainda estamos colhendo os frutos da antiga gestão, mas mesmo assim você vê que de pouquinho em pouquinho o Cruzeiro vai reduzindo essa dívida. Era de 1 bilhão, caiu para 897, quem sabe no ano que vem pode cair para 700 milhões, mas claro, um ponto que tem que acontecer para que essa dívida aumente a redução o mais rápido possível. Primeiro, o Cruzeiro voltar à primeira divisão. Conseguir um time competitivo para disputar competições, por exemplo, como a Copa do Brasil, chegar em oitavas, quartas de finais. E outro ponto, a volta do público aos estádios. Se não tiver essa receita, galera, vai ficar muito difícil do Cruzeiro conseguir diminuir essa dívida aí, podemos dizer, a médio prazo. Porque a longo prazo já vai ser. Eu estou falando de 5, 6 anos a médio prazo. Agora, a longo prazo, eu estou falando de 10 a 15 anos para o Cruzeiro sanar essa dívida. Agora eu vou falar para vocês, nós precisamos continuar neste caminho. A economia que o Cruzeiro tem feito é muito grande. Eu já falei para vocês, quando tiver que criticar a gestão do Cruzeiro, eu vou criticar. Quando tiver que elogiar, eu vou elogiar. Porque o trabalho do Sérgio Rodrigues nesta parte das dívidas é muito bom o serviço dele. Houve sim uma redução da dívida total, entrando em acordo com diversas partes. E tem uma frase que o Sérgio fala que me chama muita atenção. Fazer futebol com um time que tem dinheiro é muito fácil. Eu quero ver você fazer futebol, eu quero ver você comandar um time com um elenco, podemos dizer assim, médio. Eu quero ver você comandar um time com um time no negativo e também com um time devendo. Você está no negativo e sem nenhuma receita para entrar. Aí sim é difícil você comandar um time. Então eu quero ver, você que tem dinheiro, facinho, eu mesmo comando o time. Agora, você que não tem dinheiro e não tem receita para entrar, cara, é muito difícil de ser comandado. E como eu falei para vocês, quando tiver que elogiar, vamos elogiar. Quando tiver que criticar, nós também vamos criticar. E dessa vez faço elogio ao Sérgio e companhia pelo serviço feito em 2020, pelo menos na parte financeira do clube. Então é isso, nação, encerramos por aqui mais um vídeo do nosso canal e se você gostou, não se esqueça de deixar o seu like e também de se inscrever no nosso canal caso não forem inscritos. Um grande abraço a todos e até o próximo vídeo do nosso canal. Fui!